Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. 8 horas e 21 minutos. Estamos prontinhos para mais uma edição do Evangelizar Informa, o seu programa de notícias, informação e muita prestação de serviço aqui da TV Evangelizar. De Curitiba falamos para o Brasil todo no nosso sinal via satélite e falamos para mais de 1.300 cidades que recebem nosso sinal bala, bonito, no HD, bonito, uma barbaridade. E falamos também nas redes sociais, no Facebook você pode participar, você pode interagir e aí durante o programa a gente vai bater naquele papo que já é tradição aqui no nosso programa. Tá calor aí, gente? Ricardo, calor, uma barbaridade aqui em Curitiba, já 22 graus. Já já a gente toca nesse assunto, porque agora as manchetes. O que vai ser destaque no programa de hoje? Taca-lhe pau! Novidades no aplicativo do INSS. O laudo das perícias médicas passará a ser disponibilizado de forma online. Bolsonaro permanece em observação internado no hospital. Saúde do trabalho em discussão. As novas normas de proteção da saúde e segurança no trabalho elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego começaram a valer no dia 3 de janeiro. As cidades que podem ter nova tarifa do transporte coletivo ainda neste começo do ano. As novas regras para remarcação de passagens aéreas. O Evangelizar Informa desta quarta-feira já está no ar. Quente, 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 22 graus a temperatura agora em Curitiba. Nós vamos falar agora da previsão do tempo no Brasil todo, mas antes um lembrete para quem está aqui na capital do Paraná, gente. O temporal de ontem deixou aproximadamente 4.500 casas sem luz ali no final da tarde. Por isso que novo alerta foi dado que, olha, pode ser que mais temporais aconteçam aqui em Curitiba. Não é para provocar estrago, não. É que vem muito vento forte, a cidade é muito arborizada, aí vem aqueles galhos assim que acabam tocando na corrente elétrica e derruba a energia. Mas ontem mesmo foi tudo restabelecido. Foi por um período ali de 3 horas, 2 horas e meia que 4.500 residências ficaram sem energia elétrica. Mas vamos para a previsão do tempo no Brasil todo? Aqui, ó, taca-lhe pau! O avanço de uma frente fria pela costa da região sul do país vai estimular a formação de várias áreas de instabilidade na região no decorrer desta quarta. A frente fria vai se deslocando em direção ao sudeste, mas a circulação de ventos deixa nuvens muito carregadas sobre o centro-oeste catarinense e norte e leste gaúcho, inclusive na capital Porto Alegre. Entre Florianópolis, Curitiba, Grande São Paulo e Grande Rio, chove principalmente à tarde, mas com alto potencial de chuva forte. As pancadas serão mais persistentes ao longo do dia por causa da circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, desde o centro-oeste a sul de Minas, interior de São Paulo, até parte do centro-oeste, oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão e também sobre o estado do Piauí. A tendência, por outro lado, é de tempo firme em algumas áreas do sul do Amazonas, oeste do estado do Acre, norte amazonense e também na região de Boa Vista, capital de Roraima. O ar também fica mais seco na Chapada Diamantina, na região do Vale do Jequitinhonha e também sobre a capital Vitória. Nas demais áreas do país, vai chover entre a tarde e a noite, com risco de alguns temporais isolados. No Rio de Janeiro, mínima de 25, com calorão de 35 graus. Em Salvador, mínima de 24, máxima de 31 graus. E em Porto Alegre, apesar da chuva, tempo abafado. Apesar do tempo abafado, a máxima prevista é de 28 graus lá em Porto Alegre. Acima de 28 em todo o país, né, gente? Pelo menos as máximas previstas. Agora, um assunto que todos nós estamos na expectativa de um comunicado do Ministério da Saúde, ainda agora, no começo da manhã desta quarta-feira, dia 5. Mas o que é, Ricardo? É aquela determinação por parte do Ministério da Saúde sobre a possibilidade e as regras de vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Vocês se lembram que lá atrás, no dia 12 de dezembro, a Pfizer, uma fabricante fornecedora do governo, pediu aquele protocolo de autorização por parte da Anvisa para aplicar doses em crianças, como já acontece em outros países do mundo. A Anvisa fez a sinalização e antes do Natal mesmo chegou e falou: beleza, tá aprovado, pode meter vacina nessa criançada que não tem contraindicação, como foi verificado nos testes. E aí nós estamos na expectativa do Ministério da Saúde definir efetivamente quando começa isso. O ministro da Saúde já afirmou: olha, as primeiras milhares de doses vão chegar no dia 10 de janeiro. Mas até chegar, né, gente? Até começar a distribuição para os estados começarem a distribuição para os municípios, leva um tempo e é esse cronograma que nós estamos na expectativa. E mais,
uma informação importante também. Você se lembra que nós noticiamos aqui. O Ministério da Saúde criou lá atrás uma regra. Vai imunizar a criança? Vou. Mas o pai precisa assinar um documento ou mesmo apresentar um atestado médico autorizando essa vacinação. A expectativa, e se atente, tá, gente? É expectativa, é de que essas regras caiam por terra ainda hoje. O Ministério da Saúde vai dar para trás nessa decisão, mas é uma expectativa, já que ao menos 14 estados brasileiros já anunciaram, se a criançada quer se vacinar aqui no meu estado, não precisa apresentar atestado nem nada, basta entrar na fila. Então nós estamos na expectativa dessas informações e acontecendo ainda agora de manhã até as 9, quando a gente está no ar, a gente já sapeca a informação aqui, tá bom? Combinado então. Vamos a uma outra notícia agora. Informação importante para você que depende de dados ali do INSS. Agora foi anunciada uma prática ali que vai tornar menos burocrática aquela corrida de laudos na agência, no postinho do INSS, né? Que é olha gente, que mão de obra que é isso. Então, preste atenção que a Andressa tem os dados, as informações. Bom dia, Andressa! Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. O INSS lançou um novo serviço para tentar agilizar o atendimento ao beneficiado. O laudo das perícias médicas passará a ser disponibilizado de forma online. A medida já estava em discussão desde o primeiro semestre do ano passado, mas acabou sendo regulamentada somente no último dia do ano de 2021. Para ter acesso a esse laudo online, o segurado precisa ter o aplicativo Meu INSS no celular. Uma dica, se você não tem um smartphone, peça para um amigo ou algum parente baixar o aplicativo. É de graça. Lá na página você vai selecionar o item Laudos Médicos. Conferências de dados serão feitas com base no atendimento já realizado de forma presencial. Depois disso, o laudo será apresentado na tela do celular para impressão. Isso vai evitar a necessidade do segurado voltar a uma sede do INSS só para receber o laudo. O Instituto informou que depois do pedido de acesso ao laudo no aplicativo, o documento será disponibilizado na página em até 48 horas. Segundo o informe do INSS, a medida já está valendo. Hoje eu fico por aqui. É com você, Vilches. Valeu, Andressa. Obrigado pelas informações. E aquilo que eu sempre digo aqui, reafirmo. Gente, mas Ricardo, eu não tenho smartphone. Ricardo, eu tenho smartphone, mas eu não tenho um plano de dados. O meu plano não cobre tudo isso de internet. Gente, peça ajuda. É muito mais prático do que pegar o ônibus, sair de casa e até um postinho do INSS. Pede para o vizinho, pede para algum parente para te emprestar, baixar o aplicativo. É de graça, ele pesa pouco na memória do celular. Você vai usar rapidinho para agilizar essa tua situação. Não tenha vergonha de pedir ajuda para usar essas ferramentas tecnológicas, tá bom? Vergonha é ficar na mão, ser passado para trás e perder tempo com isso daí. Então, taca-lhe pau nessa boa notícia aí. Agora é o seguinte, gente, vamos atualizar as informações a respeito das tarifas de transporte coletivo, porque tem um monte de cidade no Brasil aí com as empresas falar na prefeitura, né? Alô, prefeito, vamos aumentar o preço da tarifa? Eita, Lele, a Fabiana tá com a gente, tem as informações. Conta tudo pra gente, não esconda nada, Fabi, bom dia. Conto sim, Vilches. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. A notícia não é muito boa para o usuário do transporte coletivo não, viu, Vilches? Muitas cidades brasileiras já começam o ano com a passagem mais cara. A gente até preparou uma telinha aí para entender melhor quais cidades que têm esse impacto agora já no comecinho do ano. Lá na Grande São Paulo, a gente tem várias cidades que já iniciam o ano com a passagem mais cara. Vamos conferir aí na tela. Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo, Mauá, Francisco Morato, Franco da Rocha e Itapecerica da Serra. Nessas cidades, o reajuste ficou por volta de 35 a 45 centavos a mais na passagem. Duas delas chamam mais atenção, que tem um reajuste um pouquinho maior, só para a gente entender. Em Mauá, a passagem vai de R$ 5,30 para R$ 6,00, ou seja, 70 centavos a mais, um reajuste que vai valer já a partir do dia 29 de janeiro. E lá em Itapecerica da Serra, a passagem teve um aumento de 75 centavos, que já está valendo, de R$ 3,75 para R$ 4,50. Por outro
outro lado, algumas cidades mantiveram o valor da passagem. Quais são elas? Santo André, Osasco e São Caetano do Sul. A passagem ali em torno de R$ 4,50, R$ 4,75, que se mantém aí até segunda ordem. Agora, falando um pouquinho lá de Minas Gerais, a cidade de Montes Claros teve um reajuste de 17% na passagem. A passagem foi de R$ 3,20 para R$ 3,75. Vamos falar um pouquinho de Paraná? Vamos para o norte do estado, Londrina. Tem polêmica por lá, viu, Vilches? Vamos entender um pouquinho, a gente tem uma telinha aí com os valores. A passagem lá em Londrina hoje custa R$ 4,25, um valor que se mantém já há 2 anos. Qual que é a polêmica por lá? 2 empresas da cidade sugeriram as tarifas ideais aí. Essas empresas alegam que a tarifa teria que ser um valor bem maior para cobrir os prejuízos por conta da pandemia, por conta da redução no número de passageiros. Uma delas sugeriu o valor de R$ 10,15. A outra sugeriu R$ 9,19, ou seja, mais do que o dobro que o usuário já paga atualmente. O prefeito da cidade se posicionou da seguinte forma, que vai ter reajuste sim, mas ainda não chegou no valor. O que ele garantiu é que não vai acatar o valor sugerido aí por essas empresas. Vamos falar de Curitiba, capital paranaense. A gente está até em frente aqui a um terminal da cidade, o terminal Campina do Siqueira. Vamos falar como é que é a situação aqui em Curitiba para as pessoas entenderem. R$ 4,50 é o valor da passagem hoje que o curitibano paga, valor que também se mantém vigente há 2 anos. Esse valor está congelado há 2 anos por conta de um repasse emergencial da prefeitura para essas empresas de ônibus, aí também para cobrir esses prejuízos por conta da pandemia. Qual é a questão por aqui, Vilches? Esse repasse termina no final de fevereiro. Até agora, ninguém bateu o martelo de como é que vai ficar essa situação. A questão é que a Urbis, empresa que administra o sistema do transporte coletivo aqui na capital, informou que a tarifa técnica, que seria a tarifa ideal para não haver um desequilíbrio financeiro no sistema, hoje estaria em R$ 7,15. E olha que ano passado esse valor chegou a R$ 8,11. Então, a Urbis afirma que esse seria o valor ideal. O fato é que é muito acima daquilo que o usuário já paga aqui em Curitiba. O que a Urbis afirmou? Até o momento que tenta negociar um convênio com o governo do estado para que o impacto não seja tão grande aqui para o usuário da capital paranaense. O fato é que ninguém bateu o martelo até agora, ainda não temos aí uma decisão sobre o novo valor da passagem em Curitiba, mas que o usuário do transporte coletivo tem que se preparar, porque vem aumento por aí, viu, X? Volto com você. Valeu, Fabi, obrigado pelas informações. E, gente, a pandemia nós acompanhamos durante todo o ano de 2020 e 2021. As empresas de transporte coletivo, de uma forma geral, em todo o país, alegaram nas prefeituras que teve uma queda do número de passageiros e de que o serviço foi mantido. Estou dizendo de uma forma geral e que foi justificado pelas empresas, tá, gente? E que, por isso, em muitos casos, houve a necessidade das prefeituras botarem dinheiro nas empresas, como foi aqui em Curitiba. Um fundo especial para a manutenção do transporte público foi criado, um dinheirão foi colocado para que as empresas não tomassem tanto prejuízo com a queda do número de passageiros. A expectativa é que nesse 2022 a situação normalize em todos os lugares. E aquilo que está acontecendo em Londrina, você já deve ter visto na sua cidade também. É uma forma de negociação. O dono da empresa vai lá e chuta 10 pila o valor da passagem. A prefeitura está com 4. Aí eles vão chegar no meio termo. É assim que funciona e o pessoal de Londrina pode ficar tranquilo que não vai ser cobrado 10 pila por uma passagem de ônibus. Agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu só fazer um lembrete aqui também, pessoal de Curitiba. Essa semana é importante, a gente está falando de aumento de preço de transporte coletivo, né? Se atentem, porque nessa semana vai ter discussão na Câmara de Vereadores sobre o aumento dos salários dos servidores municipais no valor de 11%, aumento do valor da remuneração dos vereadores em 12%, vai passar de 15 para 17 pila. E do prefeito e secretariado também, chegando a 30 pila o salário do prefeito aqui de Curitiba. Vamos fazer um intervalo comercial? Vamos, bem rapidinho. E na volta a gente tem um monte de coisa para contar para vocês. Inclusive o estado de saúde do presidente da República que permanece internado. Sai daí não, é rapidinho! Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já!
Evangelizar Informa de volta às 8 horas e 38 minutos para dar um bom dia a quem está nos acompanhando aqui no Facebook. A dona Maria Helena de Aracaju está falando que a passagem de ônibus por lá está custando 4 pila e que boa parte do busão lá só anda com motorista, não tem cobrador, que muita gente ficou desempregada nessa época de pandemia. E também a Julie está falando de Araraquara e o busão por lá está custando 5 pila e não tem cobrador. Caro, hein, gente? Caro, uma barbaridade. A gente estava fazendo umas continhas aqui na redação em Curitiba e a gente chegou à conclusão de que para valer a pena deixar o carro na garagem e andar de ônibus aqui, você tem que fazer um percurso de no mínimo 10 quilômetros. 10 quilômetros para cima disso aqui em Curitiba compensa andar de ônibus, senão vale a pena para gastar a gasolina ali que está 6,20, 6,30 aqui por aqui. Mas só falando de preço, tá, gente? Estou falando de horário, não estou falando nem dessa questão de conforto, essa é uma outra história. Mas, ó, vamos falar de uma nova determinação por parte da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. E ela diz respeito para as pessoas que estão programando férias e estão comprando passagens aéreas. Tem uma regrinha nova nisso daí. E nós, consumidores, nos demos mal. Acompanhe. Vai aproveitar o verão de janeiro para tirar férias? Se você for viajar de avião, fique atento às novas regras para a remarcação de passagens. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que mudou o critério de alteração dos dias e horários de voos. Agora, se o passageiro mudar de ideia, por necessidade ou não, e quer desmarcar ou alterar a viagem, vai ter que pagar multa, de acordo com as regras da companhia aérea. Esse critério estava suspenso desde abril de 2020, quando uma portaria entrou em vigor. Essa medida do governo permitia ao passageiro alterar o dia e a hora do voo sem qualquer ônus de multa ou tarifa extra. Agora, isso mudou e o passageiro precisa ficar atento. As regras de remarcação de bilhetes são definidas na hora da compra e cada companhia tem critérios próprios. O valor das taxas de alteração e prazos também mudam de acordo com as regras da companhia. E essas mudanças já estão valendo para as passagens aéreas compradas agora. Agora, aquele nosso compromisso aqui no Evangelizar em Forma de prestação de serviço e ajuda à comunidade. Gente, você sabe, essa época do ano é terrível para aqueles bancos de sangue, né? É quando todo mundo vai para as férias, mesmo com pandemia, e aí o que acontece com os estoques de sangue? Vão lá para baixo. Acontece em Curitiba, acontece no seu município, acontece no seu estado. Por isso que a gente está aqui, mais uma vez, para lembrar vocês da importância que é sair de casa assim e correr até um banco de sangue e fazer essa doação de sangue. Quer ver? Vamos para Maringá para saber qual é a situação de lá. A Luciana está com a gente aqui. Oi, Lu, muito bom dia. O que você conta para a gente aí do noroeste do estado? Bom dia, Ricardo, para você, para todos que acompanham a TV Evangelizar nessa manhã de quarta-feira. Então, é bem isso que você falou mesmo, né? Nessa época do ano, a necessidade aí dos bancos de sangue, ela é geral, não é só aqui na realidade de Maringá, do noroeste do estado, não, mas é em todo o Brasil também. Por conta aí desse feriado, né, de final de ano, muitas pessoas viajam, acabam não fazendo sua doação e aí, por outro lado, acontecem muitos acidentes e a demanda aí pelas bolsas de sangue aumenta. Aqui em Maringá, eu vou conversar sobre a realidade do nosso município com o coordenador técnico Gerson Zanusso, ele que vai falar para mim direitinho como é que está aqui então, como é que ficou para vocês nesse final de ano, Gerson, com muitas pessoas viajando, acidentes acontecendo, como é que ficou o estoque aqui do Hemocentro de Maringá? Bom dia. Bom dia. Hoje o nosso estoque está estável, a população tem colaborado conosco na manutenção dos nossos estoques, conseguimos atender todos os pedidos. Mas naturalmente, né, o mês de dezembro e janeiro ocorre quedas de doações, tivemos uma queda em torno de 8% a 10%. E o que causa um pouco de aflição são os feriados prolongados, né, as épocas festivas, que nesse meio o atendimento de urgência e emergência acaba sendo uma das prioridades no momento. Uma coisa que você estava me explicando também é que o Hemocentro de Maringá, ele atende todo o estado, né? Isso é muito importante passar para todas as pessoas ter a consciência, pelo menos no Paraná, que trabalhamos pela rede EMEPAR, né, do estado do Paraná. Então, todos aqueles que doarem o sangue em Maringá, os produtos produzidos a partir da doação, eles podem ser enviados, eles são enviados, né, para qualquer unidade que necessite. Então, como nós aqui tivemos uma queda, talvez uma das menores, de 8% a 10%, mas algumas unidades chegam a 20% de queda. Então,
Nós distribuímos o sangue produzido em Maringá para todo o estado do Paraná nas unidades que necessitam. Agora, uma outra preocupação também é com relação ao estoque de plaquetas, né? Porque o tempo que vocês têm para preservar essas plaquetas é muito pequeno. Sim. O hemocomponente com a data de validade menor é a plaqueta, né? São 5 dias apenas para sua validade. Eu acho que é muito importante para a população e para aqueles que são doadores se conscientizarem da manutenção das doações, né? Da constância das doações. Porque a cada 5 dias esses produtos são vencidos e o quantitativo é necessário. Nos atendimentos de urgência e emergência usa-se bastante plaqueta, então a necessidade é maior, ou assim, a ansiedade em manter os estoques acaba sendo um pouco maior para esse tipo de hemocomponente. Bom, vamos reforçar então quem pode doar, quais os critérios, né, para fazer essa doação. Primeiro, ter de 16 a 69 anos, sendo que os de 16 e 17 anos devem comparecer com um responsável legal, né, para assinatura do termo de responsabilidade, ter acima de 50 quilos, estar bem alimentado, estar saudável, né, com a condição clínica saudável, pode procurar e apresentar um documento oficial com foto. Esses são os critérios básicos. Pode ser em qualquer unidade da rede MEPAR, que a doação sempre é muito bem-vinda, e lembrando que a doação pode salvar até 4 vidas. Obrigada pelas informações, Gerson. E é isso, viu, Ricardo? Como ele falou, uma doação pode salvar até 4 vidas. Então, é realmente um gesto de solidariedade. E aí, para quem é de Maringá e região e quiser fazer essa doação, ela precisa ser agendada pelo www.saude.pr.gov.br/doação ou /agendamento, vai direcionar da mesma forma. O Hemocentro de Maringá funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã até 6 da tarde, por agendamento. E aos sábados é livre demanda, não precisa agendar, é por ordem de chegada. O atendimento é de 7 da manhã até 12h30. Então fica esse apelo, não só para quem é de Maringá e região, para quem é do Paraná, mas em todo o Brasil, porque é uma necessidade constante de todos os bancos de sangue. Ricardo. Luciana, uma dúvida bem rapidinho que eu gostaria que você tirasse pra gente aí. Quem tem tatuagem, quem usa piercing, tá liberado também a doação de sangue? Vamos tirar essa dúvida então, Gerson. Ele está perguntando sobre tatuagens e piercings. Quem usa pode fazer doação? Pode fazer doação desde que respeite o período de 12 meses. Na nossa localidade, aceita-se o intervalo de 6 meses após a execução do procedimento, desde que comprove a localidade de onde que fez, né, a origem de onde que fez, com uma clínica devidamente aberta, registrada e com abertura na vigilância sanitária. Agora, Ricardo, uma outra curiosidade que talvez muita gente não se atente a isso é que quando a gente fala de tatuagens, né, vale também essa regra para as micropigmentações. Então, a mulherada que tem micropigmentação também tem que esperar esse prazo aí de até 12 meses para poder fazer a doação. Mas não significa que não pode. Pode, só que tem que esperar um pouquinho mais. Valeu, Lu. Muito obrigado pelas informações. Obrigado pela participação. Essa eu não sabia. É para sobrancelha, né? Micropigmentação. Para sobrancelha. Essa eu não sabia, não. E, gente, é bom ficar atento para cada cidade, para cada estado. Cada cidade tem uma regra própria com relação a você que tem tatuagem e quer doar sangue. Lá em Maringá tem essa regra de 6 meses desde que aponte ali da onde veio a procedência dessa tatuagem. Aqui em Curitiba é menos. Aqui em Curitiba são 3 meses. Então, cada cidade tem uma regra, se informe. Agora, não é porque tem tatuagem que você tem essa disposição que vai ficar em casa. Tenta lá, tá bom? Ajude aí que nessa época do ano é quando o bicho pega. Fazer o seguinte, já já nós vamos atualizar as informações relacionadas ao presidente da República, que permanece internado de São Paulo, mas antes, a Patrícia. Tá na hora, né, Patrícia? Da promoção daquele seu recadinho especial. Bom dia! Bom dia, Vilches. Bom dia, amados que acompanham a TV Evangelizar. O ActiNutri é a melhor alternativa às cirurgias. Não precisa você colocar a sua vida em risco com procedimentos perigosos. Olha só como é simples, bastam 2 cápsulas antes do almoço, cerca de 30 a 40 minutos, 2 cápsulas antes do jantar, aqui ó, 2 copos d'água, bastante água, tá? 2 copos d'água grandes
e pronto, nas primeiras semanas você já vai notar os resultados, você vai vendo a gordura sendo eliminada, é isso aí, ó, vai eliminando peso, reduzindo medidas. Falando nisso, preste atenção, pega uma fita métrica aí na sua casa e meça a circunferência abdominal. Atenção, hein? Para os homens não pode ultrapassar a marca de 102 centímetros e para as mulheres não pode ultrapassar 88 centímetros. Gente, isso é muito importante, porque quanto maior a circunferência abdominal, maior a chance aí de doenças cardiovasculares principalmente. Então é muito importante sim você emagrecer. O ActiNutri tem esse papel fundamental na sua vida, ele vai te ajudar, você vai se livrar desse pesadelo que é o excesso de peso, assim como aconteceu com a Valéria. Vejam só. Então, depois que eu emagreci, eu só elogio, né? Os filhos, né? Estão todos felizes, meus filhos me elogiam muito, que eu tenho filhos adultos, né? De 30, 22 anos, e são meus fãs hoje. Diz que eu tô super bem, entendeu? A família toda, amigos que eu encontro na rua, perguntam o que eu fiz, entendeu? Super indico o Act. Olha aí que sucesso! E para te incentivar, preste atenção aqui, ó, nesse descontaço de hoje. 50%, gente amada! 50% a menos na compra do seu kit ActiNutri. Então ligue agora, 0800 000 3474. Aproveite essa negociação especial. O frete é grátis, o pagamento é facilitado, você recebe na sua casa sem nenhuma complicação. Aliás, é com toda a facilidade, não passa perrengue, não passa fome, não tem sofrimento. Ligando agora, 20 pessoas apenas em Envio X para ter direito a esse descontaço. 0800 000 3474. Compra hoje, já recebe amanhã. E você viu a reação dos homens aqui do estúdio quando você falou em 120 centímetros de circunferência da barriga. 102. 102. Todo mundo aqui, ó, meu Deus, será que eu tô chegando? É, rapaz, ActiNutri aí. Tem que cuidar. Valeu, Patrícia, obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Agora nós vamos direto para São Paulo, gente. Informar para vocês que o presidente Jair Bolsonaro, sim, passou mais uma noite no hospital da Zona Sul, onde ele está internado desde domingo à noite. Afinal de contas, ele teve aqueles problemas estomacais durante aquele período de férias que ele estava curtindo lá em Santa Catarina. Entrou no hospital ainda no domingo à noite e a informação que nós temos é o seguinte: não vai ter necessidade não de cirurgia, e a última boletim médico divulgado ontem dá conta de que o presidente teve a retirada da sonda nasogástrica. Credo, Ricardo, o que é isso? Ô, gente, essa sonda nasogástrica é um equipamento que os médicos utilizam a partir ali da colocação do nariz para chegar até o estômago, para poder ajudar na aplicação de medicamentos, colocando uma injeção por ali também. E até mesmo, em alguns casos mais graves, fazer até mesmo a alimentação do paciente dessa forma. A notícia que nós temos é que isso já foi retirado e nós estamos na expectativa de quando o presidente, essa sondinha aí que nós estamos mostrando no narizinho do presidente aí, é isso que nós estamos mostrando, ela vai até o estômago. E nós estamos na expectativa para saber efetivamente quando os médicos vão autorizar a alta do presida do hospital. Combinado? Combinado então, gente. Vamos fazer um intervalo comercial que eu tô sentindo cheiro de café feito na hora. Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta. Daí! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 54 minutos. Bom dia! Aqui a dona Roseli que está falando com a gente do Sítio Cercado, aqui em Curitiba. Também a Inês que está falando com a gente lá de Cascavel, aqui no Paranazão. Beijão, Inês. Também a Maria Celina, a Sandra de Barueri, o Altamiro, também o James Iranildo, de Maranguape, no estado do Ceará, a Fátima Duarte, a Magali de Jussara, no Paranazão, e a Maria Piedade também aqui com a gente no Facebook. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, gente. Ó, vamos falar do MEI agora, que é aquele projeto do microempreendedor individual. Nós já falamos aqui que em função do aumento do valor do salário mínimo, vai aumentar a contribuição também de quem é MEI. Só que é o seguinte, quando é o calendário, Ricardo? É essa informação que a Cláudia vai trazer para a gente agora. Bom dia, Cláudia.
Olá, Vilches, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para você e para todos. A partir de fevereiro, cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais vão pagar R$ 60,60 por mês para a Previdência Social. Antes o valor era de R$ 55. O aumento de 10,18% segue o salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212 no último dia 1º. O valor da MEI só será cobrado em fevereiro porque o recolhimento pago esse mês foi referente ainda a dezembro do ano passado. Os microempreendedores individuais recolhem mensalmente 5% do salário mínimo para o INSS e com isso passam a ter direito à aposentadoria por idade, auxílio-doença, salário maternidade, auxílio reclusão e pensão por morte. Quem tem registro como MEI também paga R$ 1 a mais referente ao ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, se a atividade for ligada a comércio ou indústria, ou R$ 5 de ISS, o Imposto sobre Serviços, se for esse o caso da empresa. Se a MEI realizar serviços e também o comércio, paga-se os dois impostos, mas estes não sofreram reajuste. Outros pagamentos que vão seguir o salário mínimo e terão o mesmo aumento de 10,18% são abono salarial do PIS/PASEP para trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos, benefício de prestação continuada pago a idosos e pessoas carentes com deficiência, seguro-desemprego e indenizações pagas em ações dos juizados especiais cíveis e federais. Vilches. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. Ô, gente, e acabaram de me avisar aqui, ó. No Instagram, o presidente Jair Bolsonaro acabou de postar uma foto dele com a seguinte informação do próprio presidente, tá? Rapaziada, acabei de ter alta do hospital aqui, ó, do Hospital da Zona Sul, lá de São Paulo, onde ele estava internado. A informação que nós temos é que foi descartada a necessidade do Bolsonaro passar pela cirurgia e a obstrução do intestino se desfez. E ele pode, assim, iniciar uma dieta líquida. É só sopinha agora, gente. É dieta líquida, é uma beleza. Então é o seguinte, deixa eu ver se eu tô caçando aqui se na postagem tá falando. Ele já teve alta, então já tá para sair, gente. É só uma questão ali do cerimonial saber exatamente aqueles procedimentos de segurança. O presidente, ó, zarpar fora de São Paulo e voltar lá para Brasília para tocar as informações, tocar o serviço dele. Então, tudo de bom para ele, que nesse ano de 2022, ó, tem um bom trabalho, porque a missão é difícil. O barco do Brasil não é fácil, não. Vamos fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil? Vamos! Tá na hora do Informa na Cidade. Taca-lhe pau! O governador do Maranhão informou que testou positivo para a Covid. Flávio Dino disse que está bem e que vai continuar trabalhando, mas de forma remota. O governador tem 53 anos e disse ter tomado a primeira dose da vacina contra a Covid em junho de 2021. Nem ele, nem a assessoria do governo do estado informaram se a segunda dose foi aplicada no governador. A Defesa Civil da Bahia atualizou os dados da tragédia provocada pelas chuvas no estado. 154 municípios mantêm o estado de situação de emergência, com 62 mil pessoas fora de casa e abrigadas em locais improvisados. Subiu ainda o número de vítimas fatais. Agora são 26 mortes provocadas por deslizamentos de terra ou enxurradas. O Ministério da Saúde contabilizou 24 mil participações na consulta pública promovida na internet para saber a opinião dos brasileiros sobre vacinação contra a Covid para crianças. A ideia inicial era condicionar a aprovação ao resultado da consulta, mas a saúde se antecipou a isso e já liberou a imunização para as crianças. O preço da gasolina e do botijão de gás fecharam o ano de 2021 com um aumento muito, mas muito superior à inflação. A Agência Nacional do Petróleo informou que em janeiro de 2021, o litro da gasolina era de R$ 4,51 em média. Em dezembro, chegou a R$ 6,61, alta de 46%. Já o botijão de 13 quilos aumentou 36%, de R$ 75 para R$ 102 em média. Rapaz, R$ 4,50 em janeiro do ano passado, de 2021, estava o litro da gasolina. Saudade, né, Almir? Mas naquela época o Coxa estava na segunda divisão ainda também, então não pode ficar lamentando sempre, né? Não podemos ganhar sempre. Fazer o seguinte, gente, 9 horas em ponto. Pessoal, aqui o Padre João já está com a gente para começar o programa com a palavra. Nós do Evangelizar em Forma terminamos aqui, desejando para você uma excelente quarta-feira, informando que amanhã estaremos de volta para o Brasil todo e no mundo inteiro nas redes sociais às 8h20 da manhã. Combinado?
Combinado então. Abençoada quarta-feira a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui!